Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Chamado ao Discipulado. Eu sou Wellington Carvalho e esse canal nós temos o intuito de levar até você conteúdo teológico de uma forma simples, objetiva, reflexões, comentários bíblicos e também curiosidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, siga-nos no Facebook, no Instagram. Aqui nós temos o objetivo de edificar a sua vida por meio da palavra do Senhor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pergunta muito frequente nos ciclos teológicos, que é sobre: o cristão perde ou não perde a salvação? Quais são os pontos de vista defendidos pelas escolas teológicas calvinistas, arminianas e outras? Quais são o verdadeiro ponto de vista bíblico correto acerca da salvação, sobre a soteriologia do homem? Você quer aprender? Então seja muito bem-vindo ao canal Chamado ao Discipulado. Bom pessoal, é muito bom nós salientarmos que há pelo menos dois pontos de vista teológicos diferentes e distintos entre si no que tange a salvação: o ponto de vista calvinista e o ponto de vista arminiano. O ponto de vista calvinista defende que a eleição é soberana e a partir do momento em que Deus elege, escolhe alguém para a salvação, é impossível que essa pessoa se perca. O ponto de vista arminiano defende que é necessário perseverarmos todos os dias, é necessário que nós perseveramos todos os dias para alcançarmos cotidianamente a salvação, e a condição de salvo ela é condicionante enquanto permanecermos em Cristo. Observe que o ponto de vista calvinista defende que a expiação de Cristo foi limitada somente por aqueles que Deus escolheu para a salvação. E o ponto de vista arminiano defende que a expiação ela é ilimitada. Ou seja, o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário pelos pecados de todos os homens. Mas isso não significa que todos os homens serão salvos. Pela sua presciência, Deus sabe quem serão os salvos e quem serão os condenados. O ponto de vista calvinista defende que, como a eleição ela é soberana, que Deus escolhe quem Ele quer para a salvação, que desde a eternidade já foram escolhidos os salvos para o céu, baseia-se então no quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos, que os santos perseverarão. Observe também que o pastor Thomas Tronco, ele diz que não concorda com o termo perseverança dos santos e nem usa essa palavra. Ele usa a expressão preservação dos santos, que quem preserva a salvação do santo é Deus, baseando-se em Filipenses capítulo de número 2. Então você vê que o ponto de vista calvinista defende que de forma alguma o cristão perderá a salvação, porque uma vez eleito, uma vez salvo, salvo para sempre. O ponto de vista arminiano defende que, como o homem tem livre-arbítrio para aceitar a pregação do Evangelho, para aceitar a pregação da palavra do Senhor a ele, e ele aceitar a Cristo, também ele tem o livre-arbítrio para permanecer ou não permanecer na graça, não permanecer salvo, não estar na condição de salvo. O livre-arbítrio aberto para o homem, ele tem a livre escolha de permanecer ou não permanecer em Cristo Jesus e alcançar sempre a condição de salvo. O ponto de vista calvinista defende que uma vez salvo, salvo para sempre, e o ponto de vista arminiano defende que o livre-arbítrio do homem, ele tem livre escolha de estar ou não estar salvo cotidianamente. Mas fato é que a Bíblia ela está recheada de alertas acerca da perca de salvação, e não somente de alertas com relação à perca de salvação, como também exemplos muito claros de pessoas que estavam salvas e perdeu a salvação. E no contraponto, os calvinistas defendem a não perca da salvação, usando textos como, por exemplo, João capítulo de número 6,
Efésios capítulo de número 1, capítulo de número 2, a carta de Paulo aos Romanos capítulo de número 8, capítulo de número 9, onde o pastor Marcos Granconato diz que a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9, é a criptonita dos arminianos. Eu não creio dessa forma, até porque a interpretação, ao meu ponto de vista, desse texto sobre Jacó e Esaú é extremamente equivocada, não se atentando principalmente a Gênesis capítulo de número 25. Ao meu ponto de vista, o texto de Romanos, capítulo de número 8, capítulo de número 9, nada diz respeito à salvação, e sim a uma simples escolha de Deus daquele que ele sabia que seria o homem que daria seguimento ao propósito de Deus, que seria Jacó. E Deus, conhecendo todas as coisas de antemão pela sua presciência, sabia que Esaú não teria condições de dar seguimento ao propósito de Deus. E isso é o descrito no capítulo de número 9. Aí alguns podem dizer que Deus faz vasos de honra, outros para desonra. Enfim, eu vou fazer um outro vídeo dentro em breve, falando sobre Romanos capítulo de número 9. Se você quiser deixar algum outro texto para nós falarmos dentro desse contexto, deixe nos comentários, eu terei a maior alegria de poder fazer esse vídeo para responder todas as perguntas com relação a isso. Mas voltando para o prisma da salvação, há esses dois pontos. E o cristão, é possível perder a salvação? Então, por que a Bíblia registra vários exemplos de pessoas que perderam a salvação e também de condições de estar sempre perseverando para alcançarmos a salvação? Observe, por exemplo, que a condicionante se aparece em diversos textos da Bíblia. Observe que o primeiro texto é em João capítulo de número 15, versículo de número 6. Observe o que diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O versículo de número 4 do capítulo de número 15 vai nos dizer, Cristo vai dizer, está em mim. E a palavra grega para esse termo está em mim é meno, que significa continuar, permanecer, ficar e habitar. Esse é o significado de estar em mim no grego. Meno, continuar, permanecer, ficar e habitar. Se, olha só o que Cristo está dizendo no versículo de número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Observe outro texto também, quando Paulo vai dizer, se alguém cuida estar em pé, olhe para que não caia. É sempre uma condicionante. Se você está em pé, cuide para que você não caia. Observe também que em Hebreus capítulo de número 6, Hebreus capítulo de número 10, vai nos dar vários exemplos de pessoas, por exemplo, que se apostataram da fé. E, portanto, se apostataram da fé, então perderam a salvação. Observe também que em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20 e 21, 19 e 20, vai nos dizer sobre o cão que volta ao próprio vômito e a porca que volta à lama. Ou seja, a condicionante de pessoas que eram salvas, mas que não perderam a sua natureza pecaminosa de forma alguma. Quando o homem aceita Cristo, quando ele entra na graça do Senhor, de forma alguma ele muda a sua natureza. Ele precisa sempre do auxílio do Espírito Santo para continuar, para permanecer na condição de salvo. Observe que dentro de nós há uma luta da carne contra o Espírito, porque a carne cobiça as coisas que são da carne, mas o Espírito busca as coisas que são da vida. Ou seja, nós precisamos continuamente vivificar-nos internamente dentro de nós, a nossa alma, buscando sempre as coisas que são do alto, buscando as coisas que são do Espírito. Observe também o que diz em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes à fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Observe, mais uma vez a condicionante se na verdade permanecerdes. É necessário. Então a Bíblia contém em vários textos, eu vou ler mais alguns para vocês, várias vezes a condicionante se,
para nós estarmos. Se permanecerdes, é necessário permanecer em Cristo. E observe que depois eu vou falar sobre aqueles que perderam a sua salvação porque não permaneceram em Cristo. Observe, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou é necessário nós retermos firmemente o princípio da nossa confiança. Mais uma vez a condicionante se. Observe também que em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se esses textos não são textos claros com relação à perca de salvação, se não permanecer em Cristo, eu não sei quais textos podem ser usados para defender a teologia da perca da salvação. Observe também o que diz em Hebreus, capítulo de número 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não nos atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que as ouviram. Observe no versículo de número 1 do capítulo de número 2 de Hebreus, que ele vai ser muito enfático dizendo, portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, por que o escritor aos Hebreus usaria a palavra desviemos dela? Porque sim, a possibilidade de nos desviarmos, caso não vigiarmos, é muito grande, é real esse risco. O risco de nós perdermos a salvação, irmãos, se nós não nos atentarmos verdadeiramente para a palavra de Deus, para a fé que uma vez nos foi dada, se não permanecermos no amor de Cristo, é muito grande o risco, sim, de nós perdermos a salvação. Observe que esse texto também, a palavra condicionante se, também aparece, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, capítulo de número 15, versículo de número 2. Mas a Bíblia também relata, meus irmãos e pessoal, vários exemplos de pessoas que perderam a sua salvação. Observe, por exemplo, Saul. No capítulo de número 10 de 1 Samuel, quando Deus permitiu que Saul fosse rei em Israel, observe até mesmo que Saul profetizava. Saul profetizou. E depois Deus rejeitou a Saul por conta dele ter virado as costas para Deus. Observe também o exemplo mais claro de perca de salvação, é justamente Judas. Os calvinistas defendem com unhas e dentes, por exemplo, que Judas ele era predestinado a trair Jesus, a entregar Jesus, e ele estava predestinado ao inferno. Eu não creio dessa forma. Eu creio que Judas, sim, ele participou do colégio apostólico. Observe que Cristo, em uma das passagens, vai prometer 12 tronos, e Judas estava inserido nesse contexto. Se Judas se arrependesse do seu pecado, dele ter cometido contra o Senhor, claramente, logicamente, ele alcançaria misericórdia, alcançaria a salvação. Mas como Deus sabe de todas as coisas, pela sua presciência, Deus sabe que Judas ele não se arrependeria, então Judas acabou se suicidando, e nós sabemos que Judas então perdeu a sua salvação. Mas Judas era um salvo que perdeu a sua salvação por conta do seu pecado, por não ter se arrependido. Observe também que em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 19 e 20, Paulo ele vai usar uma expressão chamada naufrágio na fé para Himeneu e Alexandre, que foram dois homens que naufragaram na fé. E naufragar na fé, nós sabemos que é uma pessoa que
tinha uma condição de salvo, que estava em Cristo, que estava andando no gozo da salvação em Cristo, e ele naufragou, ele caiu, ele decaiu da fé. Portanto, por isso que Paulo usa a expressão naufrágio na fé, de uma pessoa que tinha uma condição de salvo e perdeu essa condição de salvo por conta de ter abandonado a fé. Observe também que no capítulo de número 4, versículo de número 14 de Colossenses, um homem chamado Demas é saudado por Lucas, o médico amado. Observe que Lucas endereça um versículo para ele no capítulo de número 4, verso 14 de Colossenses, e Cristo vai saudá-lo. Lucas vai lhe saudar. Mas observe também que em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10, Demas, Paulo vai dizer que Demas, amando o mundo presente, ou seja, que Demas ele também abandonou a condição de salvo, ele amou mais as paixões do mundo, as coisas do mundo, e portanto Demas também perdeu a sua salvação, a condição de salvo, por conta de ter abandonado a fé. Ou seja, meus irmãos, enfim, existem vários outros textos para nós falarmos sobre esse tema. É necessário um vídeo muito longo e eu não quero me estender. Se você gostar desse vídeo, se você quiser uma parte 2, eu posso fazer outro vídeo, trazer aqui no canal, para que você venha ter mais base bíblica em cima desses textos. Então, no meu ponto de vista, eu vejo que é necessário todos os dias nós permanecermos, nós orarmos, nós jejuarmos, nós insistirmos, nós continuarmos a nossa caminhada rumo ao céu. Observe que Cristo também disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É necessário perseverar. No meu ponto de vista, eu vejo que é necessário todos os dias nós batalharmos pela fé uma vez nos dada. É necessário todos os dias nós andarmos vigilantes, para que nós não venhamos de forma alguma decairmos da graça de Deus. Porque a Bíblia é muito enfática e clara nos dizer que vários homens na Bíblia, enfim, são vários exemplos e vários alertas sobre a perca da salvação. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comente, compartilhe com os seus amigos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas venham ser edificadas por meio da palavra de Deus. Se você concorda com o que eu expus através desse vídeo, comente, deixe aqui o seu comentário, o seu ponto de vista, se você concorda, se você não concorda. Enfim, eu quero saber qual é a sua opinião acerca desse tema. Nós sabemos que é um tema muito debatido. Eu não resolverei a questão em um vídeo simplesmente, mas eu espero cooperar para a obra do Senhor de alguma forma, levando até você conteúdo relevante e bíblico, tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.